Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Se você está, neste momento, preocupado, com muito medo, sem acreditar que você vai superar essa luta, essa dificuldade, eu tenho uma palavra que está aqui na minha Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, que é a palavra de Deus. Uma palavra que vai falar com todos nós, vai falar com você neste momento. Já peço que você se inscreva no canal, se você não é inscrito, e que você neste momento deixe o seu joinha. Você já é inscrito, compartilhe, tá? Deixe o seu comentário aqui abaixo. Então, hoje eu quero falar sobre o profeta Elias. Deus colocou no meu coração uma passagem que fala sobre o profeta Elias. Ali no livro de Primeira Reis, né? Capítulo 17, por exemplo, nesse livro fala sobre o profeta Elias. Nesses livros aqui, de Primeira Reis, tá? Segunda Reis, por exemplo, fala muito sobre esse profeta, o profeta Elias. Para você que é crente, já conhece a história do profeta Elias, eu acredito. E você que não aceitou, não entregou sua vida a Jesus ainda, o profeta Elias é o seguinte: o profeta Elias, ele foi um grande homem de Deus, tá? Todos pecaram, todos eram imperfeitos, mas ele mesmo assim foi muito usado por Deus, pela misericórdia do Senhor. E ele ministrava a palavra de Deus, sempre combatendo o pecado e a idolatria, o apego aos bens materiais exageradamente. Ele sempre mostrava que Deus tinha que estar em primeiro lugar. Então, este homem, a Escritura diz que ele está pregando, pregando, e os profetas que também pregavam a palavra foram indo embora. Ou seja, ficou apenas Elias para ministrar a palavra verdadeira. Ninguém estava mais Elias. Quer dizer, ninguém estava auxiliando o profeta. Ele estava pregando só neste momento. A Escritura diz que ele combate, né? Como disse Paulo, bom combate. E a Escritura diz que ele vai, como se diz, pregando sobre o pecado dos profetas de Baal. Ele começa a pregar contra o pecado dos profetas de Baal e contra os seus adébitos, ou seja, contra aquelas pessoas que também tinham uma afinidade com esses deuses pagãos, tá? Porque só Deus para nos salvar. Os deuses pagãos não têm poder de fazer nada. Então veja bem, há uma passagem na Bíblia que diz que o profeta, ele prega, e quando ele prega essa passagem bíblica às pessoas, a palavra de Deus, ele começa a ser o quê? Perseguido. Ele é perseguido de forma grande e poderosa. Nessa perseguição, ele sai com medo, com muito medo nessa perseguição. A Bíblia diz que este homem, ele se esconde numa caverna. Escondido numa caverna, aleluia, glória a Deus, ele está seguro. Por quê? Porque ninguém sabia aonde ele estava. Ninguém sabia onde o profeta estava para tomá-lo, para feri-lo, para machucá-lo, para matá-lo. Porque Jezabel, uma rainha má, esposa do rei Acabe, ficou sabendo que o profeta Elias tinha fugido e ela investe muito alto para tentar recuperar o profeta, tentar pôr as mãos sobre ele e matar o profeta. Por quê? Porque não suportou escutar a mensagem do profeta. Ela queria escutar só aqueles dizeres favoráveis a ela. Só que quem fala é Deus, não é a pessoa. Ela queria escutar mensagens que alegrassem o coração dela. E como Deus sabe de todas as coisas, então usava o profeta Elias daquela forma. E pela misericórdia de Deus, o profeta Elias estava vivo, mas sendo perseguido numa caverna, escondido, sozinho numa caverna.
Aí começa a entrar os pensamentos negativos. Eu entendo algo muito forte. Primeiro, o profeta Elias, muito usado por Deus, mas ele era um ser humano. Tanto é que ele tem medo. Ele sai correndo com o quê? Com medo, com toda a sua ousadia espiritual, com toda a sua fé. Mas ele é ser humano, então ele sai correndo com medo. Para você entender que nem mesmo Elias, um pregador cascudo, digamos assim, um pregador forte, como as pessoas dizem, né? Aí no mundo, na terra, ele é um pregador forte, aí ele tem muita fé, essa mulher tem muita fé, mas é ser humano. Não é um robô, não é um homem feito de aço. Elias corre e se esconde. Quer dizer, ele está dizendo assim, com outras palavras, com a sua atitude: eu sou usado por Deus, mas o forte é Deus. Ele está escondido e agora entram os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos que Elias começa a desenvolver na mente são tão negativos que chega a ser como se fosse um início de depressão. Mas a Bíblia diz que Deus envia corvo. Corvo é um pássaro para alimentar o profeta Elias. Ou seja, Deus não abandona as pessoas que estão isoladas. Deus não abandona as pessoas que estão, louvado seja Deus, em lugares isolados. Pastor, eu estou isolado. Pastor, estou com muito medo. Estão me perseguindo. Mas Deus está vendo. E Deus vai fazer alguma coisa para te abençoar, para te livrar, para te dar a mão, porque Deus vê todas as coisas. A Escritura diz que os pássaros apareceram a Elias com carne, com comida, com água, tá? Para que o profeta se alimentasse. Ou seja, Deus tem cuidado de todos nós. É que as coisas, muitas vezes, elas não são como nós queremos. Já percebeu isso? Que você, por ser um ser humano, nem sempre as coisas são como você quer. Nem sempre nós vamos vencer todas as barreiras. Aleluia. Às vezes nós não conseguimos vencer uma luta, exatamente para Deus chegar e dizer assim: você não venceu, mas eu tenho algo maior para você na frente. E quando Deus fizer esse algo maior na frente, a pessoa vai perceber que só Deus por nós. Aí passa a glorificar o nome dele. Você percebeu que tem coisas na nossa vida que até hoje nós não entendemos? Você percebeu que o grande é o Senhor Deus? Porque Elias saiu correndo com medo. Quer dizer, ele matou mais de 400 profetas de Baal. Isso é um homem gigante. Isso é um homem gigante na fé. Mas sai correndo com medo do que uma mulher poderia fazer. Dá para entender isso? Preste atenção. Eu vou repetir. Elias mata muita gente e fica numa boa. Mas quando uma mulher se levanta para tentar matá-lo, ele sai correndo com medo. Então, é isso que nós observamos. Tem coisas que nós não conseguimos compreender e que só Deus é forte para fazer tudo o que nós precisamos. Receba esta palavra nesta hora em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus nos livre do mal, que Deus nos livre da peste perniciosa, da desgraça, da enfermidade em nosso corpo, que Deus nos livre de tudo aquilo que não vem do céu. Deixe o seu joinha aqui abaixo, compartilhe para pelo menos uma pessoa, evangelize o Brasil e o mundo e Deus te recompensa em nome de Jesus Cristo. Deus te dará a recompensa.